Questão número 1. Assinale a alternativa correta. Letra A. As penas privativas de liberdade devem ser cumpridas em regime inicial fechado, passando para regime semiaberto ou aberto. Não, está errado. As penas privativas de liberdade não necessariamente vão ser cumpridas em regime inicial fechado. Pode ser no regime semiaberto ou aberto também. Depende de alguns critérios disponibilizados, dispostos no artigo 33 do Código Penal, que diz assim: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, qualquer um dos três, pessoal. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Aí vem os critérios, né? O tempo, parágrafo 1º fala, ó, regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima, regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Letra C, regime aberto a execução da pena em casa do albergado ou estabelecimento adequado. E o parágrafo 2º, que traz os quantums de pena aplicada para averiguação do regime inicial de cumprimento de pena. É um dos critérios. Então, diz o parágrafo 2º, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. A linha A, condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la no regime fechado. B, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. C. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Bom, então, para a definição de qual regime que iniciará o cumprimento de pena, tem que averiguar a quantidade de pena, tem que averiguar se o indivíduo é reincidente em crime doloso e o bom comportamento do indivíduo. Né? O artigo 59, para ser mais exato, as circunstâncias judiciais do indivíduo. Então, essas três situações: período de pena aplicado, o artigo 59 nas circunstâncias judiciais e a reincidência em crime doloso. Então, vamos lá, assinale a correta. Letra A. As penas privativas de liberdade devem ser cumpridas em regime inicial fechado. Não, pode ser fechado, semiaberto ou aberto, depende das variantes que eu acabei de falar. Letra B. A pena de detenção deve sempre ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, não admitindo a transferência para o regime fechado. Bom, pessoal, depois que o indivíduo iniciar o cumprimento da pena de detenção, ele pode sim regressar, né, ao regime fechado. É o que diz aqui o 33, ó. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Então, depois de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto, aquele punido por detenção, se os critérios assim indicarem que seja semiaberto, e ele praticar uma falta grave, por exemplo, ele poderá regredir para o fechado, mesmo a sua pena sendo de detenção. Então, está errada a letra B. Letra C. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Esta é a resposta correta, conforme diz a parte final do artigo 33 do Código Penal. Letra D. Imposta a pena de reclusão, esta não necessariamente será cumprida em primeiro lugar. Sim, terá que ser cumprida em primeiro lugar. A pena de reclusão, se tiver reclusão, detenção, por exemplo, porque tem que se cumprir as mais graves primeiro, né?